Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Laércio Alves chegando para trazer o resumo da rodada dos campeonatos europeus, né? Final de semana já finalizando e tivemos grandes jogos, grandes clássicos pela Itália, pela Alemanha, pela Inglaterra, pela Espanha. Então vamos aqui fazer um grande resumo da rodada dos principais campeonatos internacionais, tá bom? Mas antes, deixando aquele recadinho, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está gostando, o que você está achando dos vídeos, críticas também, por que não? E se quiser deixar um elogio também, fiquem à vontade. Deixar aqui um abraço para os grandes colegas professor Fabrício, Guilherme, Clebinho, professor César, que sempre nos dão uma audiência aqui no nosso canal. Muito obrigado. E que mais pessoas estejam acompanhando aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com a Premier League, campeonato inglês. Esse final de semana de grandes jogos, grandes clássicos. Tivemos hoje o talvez sem dúvida nenhum dos grandes jogos da Premier League nos últimos anos, Manchester City e Arsenal, ou Arsenal e Manchester City, porque o jogo foi em Londres. Empate entre City e Arsenal. Primeiro tempo, o Haaland, como sempre, fazendo o gol pro City, e depois só deu o Arsenal no segundo tempo. O Arsenal pressionou, martelou, trocas de jogadores, saiu o Madueke, entrou o Eze e deu uma modificada no time e o time começou a jogar. E por incrível que pareça, o Pep Guardiola foi no modo diferente do que ele é acostumado. Ele gosta de jogar com o time para frente. Ele tirou alguns atacantes, tirou o Phil Foden, tirou o Doku e colocou os zagueiros, mas não teve jeito. Gabriel Martinelli entrou no segundo tempo. O Eze dá um passe maravilhoso por cobertura. O Gabriel Martinelli sai na frente do zagueiro e consegue cobrir o goleiro Donnarumma, empatando o jogo. E assim o Arsenal empata em 1-1 contra o Manchester City. A diferença para o Liverpool agora já é de 5 pontos, porque o Liverpool venceu no sábado o clássico Merseyside Derby contra o Everton, 2-0, e está agora na liderança mais isolada do campeonato inglês, né? Outro jogo muito importante também entre duas grandes equipes foi Manchester United e Chelsea, e o Manchester United conseguindo se apresentar bem depois de um jogo terrível contra o City no final de semana passado. Venceu por 2-0 com gols do Bruno Fernandes e do Casemiro. E o Casemiro fez o gol com poucos minutos depois, foi expulso, mas acabou o Manchester United conseguindo a vitória e tendo uma sobrevida no campeonato, né? Já pula alguns degraus na tabela de classificação. Então esses foram os principais jogos do campeonato inglês, né? Campeonato inglês pegando fogo aí, grandes jogos. E aí a gente vai para a tabela de classificação. Você vai ver aqui, tá bom? O Liverpool em primeiro com 15 pontos, o Arsenal em segundo com 10, o Tottenham em terceiro com 10 e o Bournemouth, que faz uma campanha espetacular, em quarto com 10 pontos. Depois vem o Crystal Palace, o Chelsea, o Sunderland, o Fulham. O Manchester City com esse empate vai na nona colocação com 7 pontos. E o Manchester United com a vitória foi para a 11ª colocação também com 7 pontos, né? E aí, na zona de rebaixamento lá embaixo, o Brentford com 4, Aston Villa com 3, o Aston Villa só tem uma vitória até agora, o West Ham com 3 e sem nenhuma vitória, o Wolverhampton ainda não conseguiu nenhuma vitória nessas 5 primeiras rodadas do campeonato inglês, certo?
E vamos agora para o Calcio, campeonato italiano, também excepcional, bons jogos e a disputa também bem acirrada. Tivemos ontem o empate da Juventus, que ainda é líder, empatou em 1-1 com o Verona, resultado ruim, fora de casa, mas foi um resultado ruim para o time da Juventus. Hoje, pela manhã, tivemos o Derby della Capitale, Lazio e Roma, e a Roma venceu o jogo por 1-0, gol do Pellegrini, e uma vitória importante para o time da Roma, certo? O Milan venceu ontem também por 3-0, o Milan vem aí numa sequência boa de resultados, né? E venceu muito bem, Pulisic, Fofana, Pulisic fazendo 2 gols, o time do Milan está se adequando, né? Se ajeitando e está indo muito bem nesse começo de campeonato. A Inter de Milão também venceu o Sassuolo por 2-1 e também se recuperando, né? Na última rodada perdeu para a Juventus, venceu na Liga dos Campeões fora de casa e agora vence o Sassuolo e está chegando mais próximo dos líderes, né? Do campeonato italiano. O Napoli joga amanhã, segunda-feira, joga nesta segunda-feira contra o Pisa e ainda continua, se vencer, vai para a primeira colocação. A Juventus continua em primeiro, como você vai observar aqui, e o Napoli vem em nono, vem em segundo com 9 pontos, mas se vencer, como eu já disse, pula para a primeira colocação. O Milan, né, em terceiro com 9 pontos, depois a Roma com 9, a Atalanta com 9, a Atalanta também venceu. E a Inter de Milão em décimo com 6 pontos, né? Os últimos colocados, o Parma com 2, o Pisa com 1, mas ainda tem esse jogo para fazer contra o Napoli, e o Lecce com 0 ponto, com 1 ponto, na verdade. Então, o campeonato italiano também numa briga muito forte aí, né? Vamos para a Bundesliga. Alguns resultados aqui para vocês, vai aparecer aqui, mas logicamente o resultado mais impactante da rodada, sem dúvida nenhuma, Bayern de Munique, 4, Hoffenheim 1, e destaque para ele mais uma vez. Na final de semana passada eu tinha falado do Harry Kane, né? Que ele estava jogando muito. Pois é, esse final de semana comprovou-se mais uma vez que ele está demais. Harry Kane é o grande nome dessas primeiras rodadas aí no futebol europeu, com certeza, né? Fazendo 3 gols, hat-trick, jogando muito o Harry Kane, né? E o Bayern de Munique, líder absoluto. Hoje também tivemos a vitória do Borussia Dortmund, 1-0 para cima do Werder, né? O Stuttgart venceu o São Paulo na sexta-feira por 2-0 e o Dortmund venceu o Wolfsburg, não o Werder Bremen, tá bom? O Bayer Leverkusen empatou em 1-1 com o Borussia Mönchengladbach e o RB Leipzig venceu o Colônia por 2-1. Então esses são um dos principais resultados aí do campeonato italiano, do campeonato alemão, perdão, que tem, como eu já disse, o Bayern de Munique em primeiro lugar com 12 pontos, em segundo o Borussia Dortmund com 10 e em terceiro o RB Leipzig com 9 pontos. Depois vem Colônia, São Paulo e a Eintracht Frankfurt, que perdeu para o União Berlim por 4-3 e perdeu a oportunidade de chegar mais perto dos primeiros colocados, né? Já os 3 últimos colocados são o Augsburg com 3 pontos, o Borussia Mönchengladbach, que está um início de temporada muito ruim, já demitiu até o técnico, mas ainda não conseguiu obter grandes resultados, apenas 2 pontos na classificação em 4 jogos. E o Heidenheim ainda não venceu nenhum jogo. Essa, portanto, a classificação do campeonato alemão. E no campeonato francês, o jogo entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, que era para acontecer hoje, infelizmente não aconteceu. O clima, as condições de clima não estavam de acordo e o jogo foi suspenso. Então o jogo vai ser na próxima segunda-feira. Essa segunda-feira,
Portanto, teremos esse grande clássico do futebol francês entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, tá bom? Então o campeonato francês continua e o Mônaco venceu nesse final de semana 5-2 e amigo, Ansu Fati tá se reencontrando no futebol, vem fazendo 2 gols. Meu amigo Leandro, Ansu Fati, que você tanto criticava, tá se reencontrando no futebol e vai dar certo no Mônaco, parece, hein? Então o Mônaco venceu por 5-2 e o Mônaco, mesmo sem jogar, o Paris Saint-Germain, mesmo sem jogar, ainda é o líder com 12 pontos. O Mônaco venceu esse jogo, está com 12 pontos. O Lyon também com 12 e o Strasbourg com 12. O Lille vem na quinta colocação com 10 pontos, tá bom? E agora vamos pro Campeonato Espanhol, La Liga, né, com os jogos da rodada. Destaque, lógico, para a vitória do Real Madrid por 2-0 no sábado em cima do Espanhol. Éder Militão fazendo um golaço de longe e o Mbappé também fazendo gols. O Mbappé aí nessas rodadas, nesse início de temporada muito bem e levando a vitória do Real Madrid. Dessa vez uma vitória mais tranquila do Real Madrid, sem muitos sustos, sem muitas surpresas. O Real Madrid consegue vencer. Vinícius Júnior entrou de titular, saiu no segundo tempo, mas a gente sabe que o clima entre o Vini e o técnico Xabi Alonso não é dos melhores e já está bem nítido, né? O Rodrigo entrou, mas acabou não fazendo muita coisa. O Endrick estava no banco, mas nem entrou. Destaque para as voltas do Bellingham e do Camavinga, né, que estavam machucados. Então, o Real Madrid tentando achar uma forma de jogar, mas com esses problemas internos. Vamos ver no que vai acontecer, né? E o seu rival, o Barcelona, venceu agora nesse domingo 3-0 em cima do Getafe, 3 gols do Ferran Torres e 1 do Dani Olmo. O Barcelona jogando muito bem, o Rafinha jogando muito bem, vencendo o Getafe e colando no líder, que é o Real Madrid. Bom, outros jogos importantes: Real Betis 3, Real Sociedad 1, a Real Sociedad mal, né? E o Atlético de Madrid sem conseguir vencer, né? Empatou em 1-1 com o Mallorca e o Valência venceu 2-0 o Atlético Bilbao. Uma classificação do Campeonato Espanhol. O Real Madrid em primeiro com 15 pontos, Barcelona em segundo com 13, o Villarreal em terceiro com 10 e o Espanhol, mesmo perdendo para o Real Madrid, na quarta colocação. Então uma boa colocação aí do Espanhol. E aí o Atlético de Madrid ainda com 6 pontos a menos nesses 5 jogos não vem fazendo um bom início de campeonato espanhol. O Atlético de Madrid apenas na 11ª colocação. E a Real Sociedad com 2 pontinhos está em 18º. O Mallorca e o Girona são os 3 últimos do campeonato espanhol. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fizemos aqui um breve resumo dos campeonatos, dos principais campeonatos. E amanhã, nessa segunda-feira, tem a disputa da Bola de Ouro. Quem é que vai ser o melhor jogador do mundo da temporada, né? A temporada passada. E aí a gente tem Dembélé, tem Lamine Yamal, tem o Hakimi, tem o Rafinha, tem o Salah, tem o Mbappé. Então vai ficar entre esses candidatos aí à Bola de Ouro. Meu palpite, acho que o Dembélé vai ser o melhor do mundo. Pela campanha do Paris Saint-Germain e pelo título da Liga dos Campeões. Então, aguardaremos, veremos aí quem será o melhor jogador do mundo. Mas, antes da gente finalizar, a gente acompanhou durante 10 anos ou mais essa disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, né? E a gente teve esse privilégio de acompanhar, assistir esses jogos, a maioria dos jogos, acredito que quase todo mundo conseguiu acompanhar. E realmente foram
temporadas e mais temporadas eles disputando e rivalizando, né? E criando essas, ou você é Messi ou você é Cristiano Ronaldo. E hoje eles, no auge aí o Messi quase chegando aos 40 anos, o Cristiano Ronaldo já com 40 e tantos anos, mas eles ainda continuam fazendo muitos gols, né? Ontem o Cristiano Ronaldo fez 2 gols na vitória do seu time lá na Arábia Saudita, do Al Nassr, por 5-1. E o Messi à noite na MLS também não deixou por menos, fez 2 gols, 3-2, né, na MLS. Então é só pra gente apreciar esses dois caras jogando, né? Se você gosta do Messi, beleza, tranquilo, isso é muito bom. O Messi é espetacular. Se você gosta do Cristiano Ronaldo, também é espetacular, porque são dois dos maiores jogadores de todos os tempos. E da época moderna do futebol, com certeza são os maiores, né? Pelos números e por tudo que a gente acompanhou. Então vamos desfrutar, ao invés da gente ficar rivalizando, né? E que seja uma rivalidade sadia, né? Mas que a gente possa desfrutar tudo que esses caras vêm fazendo, né, no futebol, né? Ainda mais uma Copa do Mundo para eles jogarem e sem dúvida nenhuma eles estarão, se não se machucarem, e que a gente possa desfrutar esses caras, porque igual eles talvez não teremos mais esse tipo de jogador com essas qualidades e com essa longevidade no futebol mundial. Então, que a gente possa desfrutar de tudo o que eles estão proporcionando aí pra gente, tá bom? Resumo da rodada das principais ligas europeias volta na próxima semana com tudo para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha aí com os amigos, dá aquela moral para nós, tá bom? Aquele abraço!